Olá, seja muito bem-vindo a mais um Go Podcast. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Vitor. E hoje a gente introduz o primeiro podcast da área de saúde com uma pessoa que está dentro de um ramo que onde mais atua desde 2011, que é a odontologia. E a gente tem o prazer de receber aqui a Luísa Tancredo. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. Obrigada. Seja bem-vinda, Luísa. E é um mundo aí que, igual o Vinícius falou, a gente está inserido, né? A gente sabe, não tanto quanto você, né? Que já é mestre em odontopediatria aí, né? Mas é uma pergunta que a gente que está na área da odontologia, a gente conhece muito dentista, né? E etc. A gente sabe o quanto que é difícil seguir essa área, né? Cuidar de crianças aí, principalmente da boca. É uma parte difícil de cuidar da criança e deixar ela quietinha ali. Por que você se apaixonou por essa área? Tipo assim, qual foi o momento que você viu? Não, eu quero ser odontopediatra. Foi ainda na faculdade. No começo da faculdade, eu queria muito seguir a área de cirurgia. Gostava muito da cirurgia. Acompanhava muito uma professora minha, que era bucomaxilo. Ia para o hospital, ia ver as cirurgias grandes. Adorava a cirurgia. E quando eu tive odontopediatria, eu me apaixonei assim mesmo. Foi coisa de coração. Comecei a sentir mesmo que era aquilo ali que eu gostava. E a princípio, assim, a odontopediatria vem crescendo. Então, na época, não era tão forte quanto é hoje. Era uma coisa assim, quem não sabe nada faz pediatria, sabe? Não era tão bem vista, assim. Quanto tempo atrás isso aí que você está falando? Eu formei em 2015. Não tem tanto tempo. A odontopediatria vem sendo valorizada mesmo com os anos. Tem que ser mesmo, que é difícil. Não é fácil não, né? E aí era um pouco disso, assim, não gosto de odontologia, não era tão bem vista, sabe? Mas meu irmão, inclusive, eu sou de uma família de dentistas, então meu pai já era dentista, meu irmão dentista, e meu pai, muito tranquilo, assim, meu pai falava, segue seu coração, gostou disso, segue isso. A especialização do seu pai e seu irmão é o quê? Meu pai faz prótese e meu irmão faz canal. Que é outro que... É outro negócio que é difícil demais. Fazer canal é muito difícil. A galera não curte muito seguir esse caminho muito desafiador, também, não. né? A gente gosta do desafio, assim. E foi isso que me encantou na pediatria, assim, o desafio. Porque era difícil pra caramba mesmo atender criança. Eu achava muito desafiador. Então, cada vez que eu conseguia, às vezes vinha aquela criança que já tinha passado por vários períodos, ninguém tinha conseguido atender. E eu atendia, e meus professores começaram a falar, nossa, você leva jeito, você é muito paciente, mas você leva essa jeito. Criança que ninguém conseguia atender, que você está falando, é porque ela era... Muito difícil, assim, chorava, tinha muito medo, muito bagunceira. Medo, né? Enfim, aí eu conseguia. Eu domava ali, conseguia fazer mesmo, abria a boquinha, conseguia fazer o que precisava. E aí meus professores começaram a falar, olha, você leva jeito, você tem jeito de odontopediatra. E aí eu fiquei dividida entre cirurgia e pediatria. Eu falei, e agora? Porque a cirurgia era, assim, grandioso, né? Eu enchia meus olhos. Desde o começo da faculdade eu achei que eu fosse fazer cirurgia. E quando foi chegando lá para o final, nos últimos períodos que a gente tem, odontopediatria, eu fui gostando, fui me encantando mesmo, fiquei meio dividida, até que eu escolhi por coração mesmo. Falei, olha, eu acho que é isso aqui que eu amo. Eu me encontrei fazendo isso aqui. E é isso que eu tenho que fazer mesmo, de coração, acho que é o que eu sinto que eu tenho que fazer. No final da faculdade, sim, tem uma parte que é voltada só para odontopediatria, que você está falando? Tem, a gente tem períodos, no meu caso, na faculdade, acho que foi o 7º e 8º período, assim, a gente tinha matéria só de odontopediatria, entendeu? Hoje você é mestre, hoje você dá aula, né? Hoje eu dou aula. Muito legal. Hoje eu dou aula na graduação e na pós-graduação, os dois de odontopediatria também. Aqui na região mesmo? Aqui na região. E tem muita gente que está querendo seguir esse caminho aqui na região? Então, já tem, assim, na minha época da faculdade, por exemplo, eram poucos alunos que queriam mesmo seguir a odontopediatria. Hoje não, hoje já tem mais gente, as pessoas já veem a odontopediatria de forma diferente, já estão valorizando mais. A gente tem conseguido até valorizar o mercado também, sim. Então isso tem melhorado. Aí eu perguntando realmente da parte técnica da odontopediatria. Eu vou ter um filho agora, né? Agendei hoje o parto, dia 28. Doutor Ricardo, abraço para você. Então, assim, o doutor Ricardo vai realizar, o doutor Ricardo Cisner é um dos melhores médicos da nossa região, se não for do Leste de Minas, o cara é fera. E é já um negócio que já bate a dúvida, né? Com que idade que eu vou começar a levar o Pedro no dentista?
né? O nome dele é Pedro, tá? Então, qual a idade assim, ideal para Pedro começar? É abençoado, hein, meu marido também. Não, tomara que o Pedro venha com muito sucesso, fazer sucesso igual o seu marido, porque seu marido é um sucesso, né? Que idade você acha? Como é que é? Você acha ou não, né? Que ela tem certeza. O ideal é que a criança, né, o bebê, no caso, vá no dentista quando começarem a aparecer os primeiros dentinhos, que é dentro do primeiro ano de vida. Então, por volta dos 6 meses, você já pode esperar lá que o Pedrinho deve dar algum sinal, o dentinho vai aparecer. E a partir daí, você vai levar no odontopediatra, de preferência no odontopediatra, que vai te dar as orientações específicas para cuidar daquela boquinha ali ao longo da vida. Parecendo a Luísa, né? Que está no horto, pessoal. Pertinho da Go On. Está próximo à Go On Digital, a sua agência de marketing em 360 graus. Então, é uma dúvida que batia mesmo. Na verdade, é um momento de muitas dúvidas, né? E tá inserida essa aí também. E até lá, já vou te adiantar aqui no assunto, então. Até lá, até ele ter qualquer dentinho, assim, não precisa fazer nada na boca. Não tem que higienizar a língua, a boca, nada. Não tem risco de doença bucal enquanto não tem presença de dente. A não ser que seja igual a filha do Eli, né? Que tenha... Aí aqui fazer uma operaçãozinha no freio. Isso. Porque às vezes a boquinha não pega no peito para mamar e tal. Isso, exatamente. Se tiver alguma alteração no freio lingual, né, especificamente o freio da língua, aí sim tem que fazer a cirurgia para liberar esse freio e deixar essa linguinha com mobilidade suficiente para conseguir fazer as movimentações que a gente espera na amamentação. E a única pessoa que faz essa cirurgia é o odontopediatra? Ou o médico pode fazer também? Então, tem alguns cirurgiões pediátricos que fazem, ou odontopediatra mesmo. E na região aqui é só você? Não, eu sou pioneira. Eu comecei fazendo, já fazem 8 anos que eu opero bebês, mas hoje já tem outras pessoas que fazem também. Ou seja, pioneira / mais experiente. E você confia tanto no seu serviço, né, que fez na sua filha. Foi. Que eu vejo muito, tipo assim, cara, médico que às vezes tem algum familiar que tá com algum problema por causa do emocional, nem se envolve, né? E você foi... Como é que foi? Foi tranquilo fazer nela? Não foi tranquilo. E, assim, é um momento muito minucioso, assim, é algo que a gente nunca se acostuma, né? Eu falo assim, operar um bebê, sabendo ali, igual geralmente a gente vai conversando, igual ele falou ali um pouco da filha dele, a gente vai conversando, eu vou entendendo aquele processo da gravidez, eu vou vendo quanto aquele bebê foi sonhado, foi planejado, também vivi isso. Então, é minucioso para todo mundo. É um procedimento cirúrgico, então é algo criterioso, de fato. Então, a gente nunca está 100% tranquilo, né? E aí, se tratando da minha filha, né, foi pior, assim. Eu fiquei muito angustiada, sabe? Eu acho que quando também a gente conhece muito o processo, né? Porque o paciente que é leigo, eu explico para ele do procedimento, como vai ser, os riscos do procedimento, os benefícios, mas... Às vezes ele é leigo, ele não tem a real dimensão daquilo tudo que eu estou falando, igual eu tenho. Então, acho que por isso eu fiquei mais ansiosa ainda. Fiquei muito ansiosa. Chorei antes, chorei depois, mas na hora que eu sentei ali para operar... Aí entra o profissional, né? Entrou o profissional. Eu falei assim, não, agora eu sou só doutora Luísa aqui, tô olhando só para a boquinha, não é a Estela que está aqui. E aí sentei, operei. Assim que acabou, pedi a minha equipe assim, para conter ela. Falei, contém ela aí... contém o sangramento, que eu vou sentar ali e vou me preparar para amamentar, que agora eu sou mãe. Agora eu quero só acolher minha filha, trazer para o peito. Então, assim, realmente foi desafiador. Você falou que após a cirurgia você já foi amamentar ela. A recuperação imediata? Como é que é? Não sai sangue, não dá ponto, não faz nada? É só um cortezinho? Tem sangramento. Não é um cortezinho, tem que ser assim, um corte preciso, né? Antes muita gente falava, é um piquezinho. Falou, né? Piquezinho não é efetivo, piquezinho não existe, mas não vai resolver. Então, tem que ser um corte criterioso, né? Uma incisão exata mesmo, saber onde está indo, o que está fazendo. E a gente contém o sangramento e geralmente não tem sutura. Se precisar, pode até suturar, mas geralmente não vai ter sutura. Então, não tem ponto. Então, antes da criança ter dentinhos e tal, esse é um dos problemas, né? Que pode ser que vai na odontopediatria. E tem outro tipo de problema ou que possa levar a criança ao odontopediatra? Ou antes, né? Dos dentinhos. Antes dos dentinhos. Pode. A gente tem criança que nasce já com dentinho. É? Tem.
São os dentes neonatais. E aí nasce com dente. Já nasceu, abriu um pouquinho para chorar, tem dentinho recém-nascido. Isso é muito raro, né? Muito raro. Tanto que quando nasce algum com dentinho, sai até matéria sobre, etc, né? E assim, e aí esses dentinhos a gente precisa extrair se ele tiver molinho, porque aí corre o risco da criança aspirar. Então, se estiver oferecendo algum risco para a criança, tem que extrair esse dentinho também. Mas aí, quando a criança nasce com esse dentinho, por exemplo, depois vai vir um dente de leite normal na idade correta? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí tem que radiografar para ver. Quando não vem, é melhor assim, ficar sem ele do que correr o risco de vida, né? De aspirar e correr o risco de vida, se ele tiver molinho. Mas se ele tiver firme ali, a gente não mexe também, deixa ele ali. Aí, quando não vem depois, que ele já tá, sei lá, com 10 anos? 6, 7 anos. Aí. Ele já tá com o dente ali. Se for um dente que era quando criança, né? Teve que retirar e etc. Mas o dente nasce normal, né? Quando ele for ficando com 15, 16, 17 anos, o dente, sem ser o dente de leite, vem normal. Permanente, né? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Uma dúvida. Então, voltando lá, né, no probleminha da língua. Quem que é que indica para você que tem que operar? Normalmente é o próprio... A gente leva no dentista ou tá com dificuldade de mamar, aí a mãe fala, né? Já vê ali em casa que tá acontecendo alguma coisa que não tá legal, aí leva no médico, ou é um médico especialista, pediatra mesmo, ou é um... Qual é o profissional que te indica? Ou é você mesmo, eu levo em você? Não, você não vai precisar, não, se Deus quiser. Mas assim... Eu brinco que eu sou do time dos pais, né? Provavelmente falei isso com ele até, mas eu acho que eu falo que eu sou do time dos pais. Eu sou contra a cirurgia, porque de verdade, assim, eu falo, não é 100% confortável fazer uma cirurgia em um recém-nascido. A gente sabe os benefícios que tem, mas quando eu tenho que contraindicar a cirurgia, eu fico feliz igual vocês, porque os pais até comemorou, não precisa, eu falei, eu também, porque é um bebê, né? Mas... Geralmente, eu recebo de todo tipo. Eu recebo indicação da consultora de amamentação, que quando a mãe está com alguma dificuldade para amamentar, ela chama a consultora vai na casa dela, ou ela vai no consultório da consultora para avaliar. E aí, aquela consultora de amamentação vai indicar ou para mim, quando for, né, às vezes cirúrgico, ou para mim, ou para a fonoaudióloga. Então, tem a fonoaudióloga também. A fono vai indicar... às vezes elas vão direto na fono, quando tem alguma questão da amamentação, vão direto na fono também, que a fono que trabalha com bebê, com motricidade orofacial, também vai identificar esse freio, vai ajudar na amamentação e vai me encaminhar para operar. Ou pode ser o próprio pediatra também. Algumas vezes eu recebo de pediatras, ou às vezes até dentista, foi parar em algum dentista procurando, porque às vezes hoje... né, rede social tá aí, é muito forte, vocês sabem disso. Sim. E a gente tem informação gratuita e muita informação mesmo na rede social. Então, às vezes, eles vão até para algum dentista procurando, que sabe que tem que fazer uma cirurgia, e aí do dentista também me indica. Então, pode vir de qualquer um desses profissionais. Ou chega direto para mim, às vezes, também. Sabe que eu opero, já vai direto para mim. Sim, você te conhece, né? Agora é um diagnóstico multiprofissional mesmo. Então, às vezes, eu fico na dúvida de um diagnóstico. E aí eu peço para passar pela fono, ou é um bebê que já passou por alguma coisa, algum procedimento, tem alguma questão de saúde. Às vezes eu vou precisar avaliar ou com o cardiologista, olha, esse bebê está apto a operar, né? Ele já passou pelo cardiologista, já faz acompanhamento, ou com o pediatra também, esse bebê está apto a operar, está saudável, está tudo certo, vamos operar? Então, assim, a gente tem que conversar mesmo com os profissionais e... né? Porque esse bebê só ganha. Quando a gente conversa entre si, sim, esse bebê só ganha. Legal. E uma das coisas que é difícil na odontopediatria, porque você não tem um cliente, né? Você tem 2 ao mesmo tempo, né? Ou porque 3, ou mais. Porque o pai ou a família que tá ali se envolve muito. Tem pai que é tranquilo, pais, né? Que eu falo, né? Mãe e pai. Que é tranquilo ali, provavelmente confia nisso assim, mas todo mundo quer se envolver, né? Eu falo isso quando o nosso irmão que é médico, às vezes vai atender alguma criança, aí o pai acha que sabe que tem que fazer, não pode fazer isso, não, alguma coisa, você é profissional que a gente sabe. Envolve até o Google. Eu li no Google que é assim, não, gente, a pessoa aqui tá profissional. E uma das coisas que a gente é comum em ver na clínica, né, Vinícius, é que tem muita gente que tem medo de ir ao dentista, adulto, né? Criança, eu creio que muitos têm também. Você tem alguma técnica que você usa, tipo assim, para deixar a criança relaxada? Você vai conversando com ela? E o pai também, né? Porque o pai vai ficar nervoso também que o filho tá ali fazendo aquele procedimento. E muitas das vezes tem o medo que é o medo subjetivo, que a gente chama, que é o pai que tá passando pro filho.
Então, assim, às vezes a mãe ou o pai tá muito ansioso, eles têm medo de dentista mesmo. E aí vai preparando tanto a criança que quando eu tenho oportunidade eu falo, não prepare seu filho, deixa que chegar aqui, eu me viro, eu preparo. Então, por exemplo, às vezes o pai vai levar e fala, olha, filho, nós vamos lá na tia Luísa. O pai faz isso com a melhor das intenções. Mas ele fala, nós vamos lá na tia Luísa, vai ser legal, viu? Não precisa chorar. Já fala. Lá não vai doer. Se você não chorar, eu vou te dar um presente quando sair de lá. Eu falo, pronto, acabou. Na hora que ele chega ali, ele já chega com muito medo. Porque o pai já fez toda uma preparação, o pai e a mãe já fez toda uma preparação. Aí eu brinco com os pais depois, falo, você faz essa preparação para levar ele no shopping? Eles, não. Então, pois é. Você vai na loja. Você vai na loja, não precisa chorar, não tem nada que machuca naquela loja de brinquedo. Eu falo, quando você fala isso tudo, vou te dar um Big Mac, não precisa chorar. Exatamente. A criança já pensa assim, opa, ali naquele lugar tem um negócio ruim, que meu pai tá me preparando tanto, tá me prometendo um monte de coisa. Deve ter algo ali que não é legal. Então, eles já vão mesmo com esse receio. E aí, quando deita lá, o pai... Aí, eles se entregam. Porque ninguém me conta que fez essa preparação. Mas é muito óbvio. Não falei pra você não chorar? Tá chorando? Não, aí assim... E a boneca não vai querer, baby? Aí eu falo assim... Aí eu falo, pai, não promete não. Deixa... E eu sou super a favor. Todo paciente sai lá do consultório, sai com um presente. Eu sempre dou uma lembrancinha, uma massinha, uma mola, uma geleca, um balão. Sempre tem que ter uma recompensa, uma coisa que a criança gosta. Por mais simples que seja, eles adoram. Então, eu falo, deixa que ele vai vir. No final, ele vai ganhar uma recompensa. Você pode até sair daqui, levar ele no shopping, sair daqui, dar um presente, mas não avisa antes, porque ele vai pensando que vai ter algo ruim. Já vai ter na Então, mente, assim, tem técnicas que a gente faz para condicionar o comportamento, técnicas específicas. Então, o que eu faço, assim, é tentar deixar o ambiente o mais lúdico possível. Meu consultório é colorido, é todo apropriado. A gente vê a criança que vai entrar, eu vejo a idade da criança, já coloco lá na televisão um desenho que ela goste, que seja da idade dela, mais ou menos, a gente tenta acertar, né? Ou quando chega no consultório, fala, o que você gosta de assistir? Aí a gente vai lá, coloca com ele junto na televisão. Então, a gente tenta, assim, deixar o ambiente mais lúdico, agradável possível para quebrar aquele ambiente de consultório, né? Às vezes, só de colocar a luva, eles já associam a vacina, a experiências ruins que eles tiveram antes. E quando liga o motorzinho? Importante. O motorzinho. Quando liga o motorzinho. E aí, por exemplo, às vezes a criança está tranquilinha, isso do motor. Tá tranquilona, deitado na cadeira. Ligou o motorzinho, o pai fala isso. Nossa, não aguento esse barulho do motorzinho. Aqui, doutor, até arrepio. Pronto. Aí a criança já olha e fala assim... Como se diz, vou chorar porque meu pai tá falando que não gosta disso. Eu que vou gostar? Não vou. Nossa. Já vai passando esse trauma aí, né? E a questão de, por exemplo, escovar... E é cultural isso, na verdade, o medo do né? dentista É cultural, né? A gente vem na história, assim, de uma odontologia que era muito curativa, que era só de curar mesmo. O dente tá doendo, vai lá e faz o quê? Falando assim no linguagem popular, arranca. Então, né, vai lá, o dente tá doendo, vai tirar. Então, né, a gente fala de um tempo que não tinha anestesia, então era muito dolorido. Isso há anos atrás. Então, a odontologia veio evoluindo. Ainda bem. Né? Sem anestesia, Sem anestesia? Jesus! Eles mastigavam ervas, né? Álcool, enfim, né? Isso anos atrás. Então, graças a Deus, a odontologia evoluiu. Então, hoje tem anestesia. A extração é muito mais tranquila, mas os nossos avós ensinaram para os nossos pais terem medo de dentista, os pais estão ensinando para os filhos. Então, hoje, o que eu faço é tentar quebrar ciclos, assim. A odontologia pode ser legal. Eu trabalho na odontopediatria como forma preventiva mesmo. A criança ir só fazer prevenção, não tem mais, né, aquele... tem ainda atividade de cárie normal, mas assim, a gente tenta usar a prevenção, ensinar os meios, os hábitos, desde lá de bebê, para que aquela criança não venha ter problemas futuros. Mas hoje a maioria dos seus pacientes são crianças, né? Os principais problemas que aparecem lá é o que? Cárie? Ou são crianças que você já está acompanhando desde bebê, que você vai orientando os pais, e é mais a questão de prevenção? Tem muito bebê hoje que vem para operar, né? Cirurgia de frenotomia. Então, seria o que eu mais recebo hoje. É mesmo? Você mais recebe hoje aqui? Então, essa é só, digamos que está sendo a principal no momento, assim. Sim. Porque eu nem sabia disso, na verdade. A primeira vez que eu fiquei sabendo foi quando o Eli falou. Porque eu não tinha ideia disso aí, quando ele falou. Ainda não descobriram os seus filhos por aí? Não vai descobrir. Entendeu? Aí na hora certa. No momento certo vai aparecer.
Porque acaba igual ele, pai recente. Vai acabar me é queimando meu aqui. primeiro também. É meu primeiro filho também. Imagino eu. Que aí a gente não pensa que tem essas, né? Vai nascer, que não vai mamar direito. A gente não passa essas coisas pela mente da gente. Porque, às vezes, igual, nós somos 3 irmãos. Não me lembro de minha mãe, eu sou mais velho, né? De falar dos meus irmãos, de estar com dificuldade, assim. Mas na nossa época, igual que a gente nasceu lá em Mantena, né? Não tinha nem ultrassom. Minha mãe descobriu o sexo na hora que nasceu. Provavelmente eu fui um bebê pig, que eu descobri agora, negócio de bebê pig. Agora né? você tá sabendo, né? Eu fui que é bebê pig? Bebê pig grande. Não, o pig é o menor, o gig é o grande. É pequeno, é o pequeno. Que aí com quantos quilos, Vinícius? 2.200, eu acho. Que é bem pequeno. Verdade, o gig é grande. Foi o pig pequenininho. O pig E aí, o Pedro, a gente fazendo ultrassom... Na segunda? Isso. Na segunda? Ontem foi segunda, né? Foi. Eu tô ficando tão doido que o negócio de ir no segunda. hospital vai ser... na famosa ontem, que eu fui... Não, depois que nasce, ele vai ver depois que nasce, né? Não vou sair... espera, né? Depois que nasce, piora, a cabeça o piora. dia, não sei se é segunda ou se é domingo, né? Então, assim, aí a gente fazendo, aí a doutora Larissa, né? Ótima médica, hein? Aí ela fazendo ali o ultrassom, e ela falou, é pig e tal. Eu falei assim, mas tem que ser, né? Porque, assim, ele falou, não, é magrinho e cabeludo. Eu falei assim, nossa, será que parece com quem? Será que tá puxando quem? E muito cabelo, muito doido. Você vê na ultrassom, ela faz, tem o 4D lá, que dá pra você ver direitinho, muito massa. Dá pra ver tudo ali, e com aquela perna, tipo, bem magrinha. Eu falei, puxou quem essa perna seca, menino? Tipo, a minha, né? A nossa mãe, ela é pequenininha. A minha mãe é pequenininha. Ela tem 1,50. Mas eu nasci com 55 centímetros. Então ela sofreu muito. O Vitor foi mais gordinho perante os outros 2 irmãos. Eu acho que eu nasci com 3.800 e 55 Nossa, muito centímetros. grande. E aí ela, no final, ela tava sofrendo pra dormir. Porque ela falava que eu ficava debaixo da costela dela, né? Então tava horrível pra ela. A posição, né? 1,50, um menino de 55 centímetros. Muito né? grande. Eu nasci pequenininho. E o meu irmão do meio, menor ainda. Aí eu tive um estirão, acho que um 14. Aí eu dei porque eu era sempre o menor, sempre da turma, né? O menor, sempre o primeiro da fila daquela indiana que fazia antigamente. Não sei se hoje é assim ainda. Não sei também. Mas fazia fila indiana, né? Eu sempre era o primeiro para puxar a fila. E o Pedro provavelmente vai ser último, assim. Eu sempre fui grande. Grandona? A Estela também tá, a minha filha também tá no grandona? mesmo tamanho. Camila é grande. Eu tenho 1,78 m, mas foi de uma hora para outra. Eu não era, eu era pequenininho. Do nada... Aí eu virei aquele adolescente das pernas longas, né? Magrinho, já sou magro, mas era mais magro. Uma coisa que é nostálgica pra mim, que é na época que eu era criança mesmo, era quando ia arrancar o dente, né? Então, você tem nostalgia? Porque quando eu lembro disso, eu lembro lá do passado, né? Quando eu lembro de arrancar o dente, eu lembro do passado em relação à avó. Que aí a gente morava na época na casa da nossa avó. E é correto, tipo assim, quando o dente tá começando a ficar mole, forçar pra arrancar, igual tem gente que coloca a avó colocava a corda, colocava na porta e puxava. Meu pai fazia isso. Fazia, que doideira! Ou então falava assim, chupa laranja que sai. Aí saía. Come a maçã, vai sair na maçã. Pode, tem problema nenhum. Assim, os pais às vezes levam no consultório, falam, eu trouxe pra tirar. Eu tiro, às vezes o pai quer, a criança tá incomodada, não tá comendo nada, fica com aquele dente pendurado, aí eu tiro. Mas assim, eu sempre falo com eles, falo, em casa, eles perguntam isso, falam, em casa, se tiver molinho mesmo, no ponto de cair, vai mexer, ele vai cair. Pode tirar, pode amarrar. E faz do jeito que quiser. Eu já vi agora a moda é aquelas Nerf, né? Aquelas arminhas que joga de... Ou tem de água, ou tem umas flechinhas que sério? Assim. Na boca aí da pessoa? Amarra tira na boca? Não, amarra o... Eu já tive meus pacientes fazendo isso. Amarra na flecha ali, como é que fala? Arma. Na armação, na balinha, o negocinho que vai jogar... E amarra o outro pedaço do fio dental no dentinho. Então, na hora que aperta, vai puxar, entendeu? Então, o nível de psicopatia tá sofisticando, né? Mas meu pai fazia isso. Meu pai era dentista e ele fazia isso. Eu também tenho essa nostalgia. Que amarrava o dente na porta, amarrava o fio dental na porta e o dente, né? Na sua casa tinha a fada do dente, igual nos filmes, fada do dente? Tinha, que você colocava escondia debaixo do... Em casa não tinha, não. Em casa não. Só mantendo a fada não chegou, a fada do dente vai te dar uma vara de goiaba amanhã, se não arrancar. Umas 3 varas. Não, mas aí não tem técnica. Não tem técnica, não tem nada disso não, né? Não. Se tiver na hora de cair mesmo, tá tudo bem. O que não pode é ficar forçando mesmo. Se o dente não tiver
realmente molha a ponto de cair e fica forçando demais, isso realmente não pode. O pai pode chegar lá e arrancar sozinho? Não, né? Não, pode. Se tiver molinho, ele pode. E quando é criança, assim, igual minha avó que ensinou o jeito correto de escovar o dente, porque muitas crianças não gostam de escovar o dente, né? E aí tem aquelas pastinhas que tem sabor de tutti-frutti, né? Eu lembro de tutti-frutti. Eu lembro que eu comi tanto uma vez que eu fiquei passando mal de enjoo depois de um mesmo? Tandy, você lembra da Tandy? Ainda tem até hoje. Eu parei de escovar com a Tandy, tem uns 2 anos. Tem umas que é formato do Mickey e tal, né? Tem jeito correto de escovar o dente da criança, é igual ao do adulto, tem diferença. Escova correta também. Do dente de leite? Tem. Assim, a escova, a gente vai usar uma escova que o indicado, uma escova de acordo com a recomendação do fabricante. Então, assim, sempre usar. O fabricante recomendou lá de 0 a 2 anos, de 0 a 1, é aquilo que a gente vai seguir. Tem muito pai, muita mãe que chega assim, às vezes fala, nossa, achei a de 1 ano muito pequena. E o bebê tem só 1 ano, achei a de 1 ano muito pequena. Comprei logo a de 2. Falou, não adianta, tem que ser mesmo a informação do fabricante, porque aquela escova foi desenvolvida para isso, né? Então, uma escova bem macinha, de cabecinha redonda, cerda macia. Isso vai ajudar a fazer com que seja mais confortável nesse momento. Pasta de dente. Tem que usar pasta com flúor. A Tandy mesmo seria uma opção, que é uma pasta com flúor. Não engolir a pasta, né? Não engolir a pasta. E aí, como a criança vai engolir... o dente, não é para passar no pão. Então, como a criança vai engolir a pasta de toda forma, a gente considera assim, até os 6 anos a criança vai engolir. Algumas começam a cuspir antes, mas na dúvida, a gente vai considerar uma quantidade segura até os 6 anos, contando que elas vão engolir, entendeu? Eu já vi que tem quantidades certas de acordo com a idade, né? Isso. Aí é um grãozinho de arroz, e depois um grãozinho de ervilha. Isso e aí aí. tem de acordo com a idade. Até, por exemplo, 5 anos. De 0 a 5 anos. 0 não, né? Mas é de 0, porque às vezes começa com 6 meses, Então, assim, de 0 a 3 anos seria um grãozinho de arroz cru. De 3 a 6, um grãozinho de arroz ou de lentilha, que é um pouquinho maior. E de 6 em diante, um grãozinho de ervilha. Aí a galera tem aquela ilusão de propaganda da Colgate, né? Que coloca na escova inteira. Isso é puro comercial mesmo. E o que acontece? Qual que é o grande problema que a gente fala de engolir a pasta, né? Porque enquanto a criança está ali com os dentes de leite, os permanentes estão sendo formados. E aí... Nesse momento, se ela estiver tendo ingestão de flúor em excesso, pode ter a fluorose depois. Vocês lembram, assim, às vezes na adolescência ou na infância, aquelas crianças que tinham os dentinhos todos pintadinhos de branquinho, aquelas manchinhas? Lembro. Aquilo ali é fluorose. Isso é por causa do excesso de flúor. flúor. Quem fica comendo pasto. Mas o excesso de flúor antes nasceu permanente? Antes nasceu permanente. E aí é o que eu falo com os pais no consultório hoje. Olha, enquanto ele tá aí com os dentes de leite, a gente não vê nada. Pode comer pasta à vontade. Na hora que nasceu permanente, ele vai nascer manchado. Que aí vem esse negócio. Corre risco. Falou que era por causa do aparelho, então nada a ver, né? Pode ser. Às vezes, assim, com o aparelho, tem gente que tem mancha branca. Aí é o início, às vezes por início de cárie. São outros fatores. Eu estudava num colégio chamado Antônio Carlos Mantena. Eu lembro que de tempos em tempos tinha uma ação municipal de aplicar flúor na criançada e tal. Será que tem a ver esse negócio de aplicação talvez com... Isso era muito comum de fazer, até aqui na região, né? A Uzi Minas fez isso por muito tempo, assim, esses métodos de prevenção mesmo, né? Veio o COI com a prevenção. Então, isso veio muito forte, assim, nos últimos anos, que descobriram o flúor como preventivo para a cárie mesmo, sabe? Então, a aplicação de flúor atua como prevenção para a cárie. Hoje a gente sabe, assim, que vale mais, assim, esse consumo de flúor, né? O consumo não. O uso do flúor diariamente em pouca quantidade do que essas aplicações que fazia, às vezes mensal ou semestral, né? É válido ainda, mas, assim, muito mais para motivar o paciente, porque aí o paciente que vai ali de 6 meses também faz limpeza, aplicação de flúor, ele se mantém motivado a continuar com aquela higiene bucal. Acho que é legal. Ou em casos de protocolos específicos, onde a gente vai fazer aplicações de flúor também em maior quantidade, isso a gente faz no consultório também. Mas não tem a ver com os dentinhos brancos, é outra coisa. Não, esse não, porque pela quantidade, é igual uma vez que fazia, não. Na pasta já tem flúor também, não tem não? Então, na pasta tem flúor. Tem flúor. Então, isso que eu falei, vale mais a gente fazer. Hoje a gente sabe, assim, os estudos mostram que é mais... como fala? Vantajoso? É mais vantagem mesmo. Fazer essa quantidade pouca
e Diária. diária, do que uma aplicação de muita quantidade, semestralmente ou semanalmente, enfim, igual faziam essas prevenções sim, de escola. Que era uma vez no ano lá, que a gente ficava com, tipo, uma pastilha? Uma dentadura, será que mandava a gente morder e ficava um tempo. Uma depois... moldeira. Colocava o flúor ali e e colocava aquela moldeira. Assim. É verdade, Na moldeira. minha época só era bochecho só. Pode ser bochecho também. Aí ficava aquela fila, aqueles vários copinhos, aí todo mundo ia. Isso tudo lá em Mantena? A gente estudou acho que no mesmo colégio, foi? Antônio Carlos, esse aí que eu tô falando. A gente foi lá nesse fim de semana. Tem a fluoretação da água, né? A água também que vem, o abastecimento de água é fluoretada. Então, o próprio flúor da água atua também na prevenção de cárie. Tanto que isso aí que a gente tá falando, nem sei se tem. Porque lá em Mantena, nesse colégio, tinha uma salinha de odontológica, né? Que legal. E aí, eu acho que todo mês ia o dentista lá e fazia isso com todo mundo. Aí, sala por sala. Inclusive... Passava o evidenciador de placa, aquele que fica rosinha, assim, pra ver se o dentinho tá limpo. Na minha época, não. Não me lembro, não. Isso aí, na verdade, eu fiz por agora, né? Não vai fazer a limpeza, doutor. Pra ver onde tá escovando direitinho, se onde tá mais vermelho, onde que você não tá escovando direito. Mas agora a gente faz limpeza no Oral Dentes, Cidade Nova. Aí o menino fica maluco, né? Quando vai vendo aquele monte de manchinha vermelha e tal. E a gente tá falando de técnica, né? Tem muitos meninos que não gostam de escovar dente, como a gente tá falando. Tem alguma técnica para falar com o filho, que você orienta o pai, pessoal, pra gente tentar fazer ele gostar de escovar dente e transformar num hábito isso aí, você tem que fazer isso. Tem alguma orientação que você passa, assim? Geralmente é assim, tentar transformar esse momento em um momento lúdico, sabe? O pai tentar mostrar para o filho que aquilo ali é legal, deixar ele ver, né? Escovar na frente deles, porque o exemplo também motiva. Então, escovar na frente da criança, aí a criança às vezes quer escovar o do pai, sabe? Então, a Estela, minha filha agora está com 1 aninho, ela já vê, assim, ela me vê escovando, ela pega a escova, ela quer colocar na minha boca, isso assim, né? Intuitivo dela mesmo, tão pequenininha. Então, é motivar mesmo, escovar na frente deles, para eles verem, mostrar, às vezes assim, hoje a gente tem televisão não, YouTube, tem vídeo, assim, para os maiores que já assistem TV, YouTube, tem a Peppa no dentista, tem a Peppa escovando o dente. Eu nunca vi isso. Aí tem os YouTubers aí que as crianças gostam, hoje tem Maria Clara JP, tem Maria Clara JP escovando o dente. Maria Clara JP que é uma pessoa mesmo ou um desenho? São 2 pessoas, né, do menininho e menininha. E JP. E eles são YouTubers, e aí as crianças adoram. Então, tem eles escovando o dente. Então, tem algumas coisas educativas, assim, quando a gente procura, sabe? Tem para os menores. Às vezes, tem a galinha pintadinha, escovando o dente. Enfim, aí você cola lá, escovando mostra um desenho. Então, assim, tentar motivar com o que a gente puder, né? Assim, transformar num momento lúdico. Mas o que ela falou do exemplo é bem legal. Não adianta, eu acho, que ficar com a criança forçando e você só mesmo não escova, né? Às vezes ela vai vendo, porque a criança ela tem a tendência de imitar. Eu tenho uma sobrinha que ela fica tentando imitar o meu cachorrinho. Vê lá o cachorrinho enrolando, ela quer rolar também. Vê o cachorrinho comendo, ela corre lá e quer comer a comida ou mordendo o travesseiro, ela quer morder Eles também. aprendem por imitação, é isso mesmo. E aí tem, por exemplo, da galinha pintadinha que você falou, e aí tem a escova da galinha pintadinha isso, aí tem, também. Aí você vai envolvendo. O mais lúdico possível, é isso que a criança gosta, né? Tentar envolver. Entendi. Sim. Eu queria fazer um parênteses aqui e falar sobre tecnologia. A gente está falando muito da parte, né, prática dessas questões dos hábitos da odontologia. Eu acredito que, igual dessa época que a gente aplicou o flúor para cá, houve um avanço tecnológico muito grande. E com isso, talvez, a popularização da odontopediatria. Popularização, sim, né? Que eu digo tendo mais profissionais, igual você é pioneira, mas está vindo cada vez mais. Isso é bom também, né? Com certeza. Vai amadurecendo, valoriza também a área, sim. Porque às vezes as pessoas não enxergavam com esses olhos de hoje e estão enxergando cada vez mais, que é super importante levar a criança ali. Que às vezes você vê a criança com uma carizinha assim, não é muito legal. Não. Como é que você enxerga, assim, essas ferramentas, essas novas ferramentas tecnológicas na aplicação da odontopediatria, esses avanços? O que está tendo de novo, assim, sabe? Nesse mundo. Eu vejo, a gente que trabalha, a gente está dentro de um mundo de clínicas populares que eu acredito que talvez é um pouquinho diferente do caminho que você vem atuando, né? E vem avançando tecnologicamente, impressionantemente, cada ano. Assim, a gente vê cada máquina bacana, cada coisa, cadeiras impressionantes. E da odontopediatria, quais são as novidades que está rolando aí da parte de tecnologia?
mais úteis assim para você como profissional no que diz respeito a tratar das crianças? Eu acho que é mais assim, tudo lúdico, né? A gente tem hoje opções de resina colorida. É mesmo? Então, assim, que da hora. e aí você fala com a criança, não, colocar uma massinha no seu dente, mas é a massinha rosa, da Barbie. Que legal. Então, assim, eles gostam, vão ficar motivados. Não, pro menino tem azul do Homem-Aranha. Então, assim, tem resina hoje colorida, resinas boas, marcas Nossa, boas. O Pedro vai ficar com um dente igual arco-íris. Não, porque ele não vai ter cara. Ele vai fazer prevenção lá na escovando os dentes do Você Pedro. vai escovar os dentes do menino. Só se for com a pasta azul, a pasta colorida, né? Não, boa. A minha esposa não vejo o episódio. Mas, assim, tem mesmo. Tem resina colorida. Que mais? Porque, assim, na odontopediatria, a gente faz tudo tem tudo que tem na odontologia, né? Então, a gente faz, assim, faz canal, faz restauração, faz cirurgia. Canal no dentinho? Que doideira. Faz tudo, Dente de leite tem canal? Tem. Dente de leite é um dentinho comum, igual o dente de adulto. Só que ele vai ter... ele tem canal também. E aí, a gente, quando precisa tratar, tem uma cárie profunda, tem que tratar canal. A gente tem que... vão mudar os materiais, não é o mesmo material de tratamento de canal de adulto, porque é um dente que vai reabsorver. Então, tem que ser um material reabsorvível, porque aquela raiz dele vai reabsorvendo. Entendeu? Por isso que muita gente acha, não tem canal, acha que não tem raiz. É porque quando ele cai, ele já não tem raiz, na maioria das vezes, porque o dentinho permanente vai vindo ali, vai absorvendo aquela raizinha dele. Quando ele cai, ele tá só a coroa, que é só o que a gente vê quando cai. Mas você falou que usa o flúor, né? Quando usa o flúor demais, etc., o outro dente que vai nascer o permanente pode nascer prejudicado. E quando a gente faz canal no dente de leite, o dente que vai nascer permanente, ele nasce com algum problema também? Não, ela falou que absorve. E na verdade, a gente faz o canal na tentativa de evitar que ele tenha problemas, porque se aquele dente está ali com uma cárie profunda, se ele está infeccionado, se ele tem uma lesão, uma infecção, o permanente que está ali embaixo sendo formado, se ele for formando naquele meio cheio de infecção, ele pode sim vir prejudicado. A gente trata o canal para paralisar a infecção. E uma pergunta que eu vou fazer até que nem entra na odontopediatria, mas todo mundo fala, né? A cárie pode dar problema cardíaco mesmo? Você já ouviu falar isso? Pode. Na verdade, é porque, assim, quando o dente tem lesão severa, lesão de cárie severa, a gente pode ter bactérias na boca que podem cair na corrente sanguínea e virem a ter algum comprometimento cardíaco. Isso independente seja criança ou adulto? Tá? Então, com criança também pode ter. O importante é evitar a cárie. Diferente Sempre, de mim, que quero obturar o dente colorido. Não obturar o dente colorido, não ter obturação nenhuma. Ter a prevenção. Porque é comum da gente sempre procurar quando vem a dor, né? Não de prevenção. É muito mais comum das pessoas no dia a dia, quando tem um problema, procurar. A odontologia curativa, aquilo que a gente falou, cultural, que já vem vindo mesmo. Mas tem também o laser. Eu comprei agora, igual para cirurgias de frenotomia de bebê. Eu fiz um grande investimento agora, que foi o laser cirúrgico. Que legal. Aí comprei o laser cirúrgico. Ele é um laser de alta potência, que ele vai cortar e cauterizar ao mesmo tempo. Então, não tem sangramento. Sai 100% sem sangramento. Ao mesmo tempo que ele corta, ele vai cauterizando para não ter sangramento. Entendi. Isso aí é um avanço tecnológico bem da hora. É um avanço muito grande. Tem aqui já alguém com isso ou não? Não. Eu nunca nem vi falar. Isso aí a gente não... Isso é novidade. Que a gente está inserindo no meio. E o laser cirúrgico pode ser usado em outras coisas também, entendeu? Pode ser usado para cirurgia de adulto, para tudo quanto é tipo de procedimento cirúrgico invasivo. Tudo que precisa de corte, ele é válido. Entendi. Na questão agora do nosso mundo aqui, né? Do mundo do marketing. Seu público-alvo, seu cliente, assim, ele é praticamente o pai também, né? Mais o pai que a criança. A decisão de compra está com o pai. Na parte de divulgação, o que você faz para atrair o olhar do pai para você, né? O seu brand aí, a sua fortificação de marca. O que você faz nas redes sociais para estar atraindo a visão dos pais? Às vezes pode ser que aconteça, tenha muita indicação. Mas um pai que não te conhece, às vezes, né? Que nunca ouviu falar de alguém indicando, que está vindo através da rede social. Qual que é a visão que você dá na rede social, assim, para atrair a visão dele? Eu comecei com marketing também, naquela época, né? Que as pessoas tinham aquele preconceito, assim, do profissional de saúde fazendo marketing. Eu comecei em 2016. Então, era, né, os amigos ao redor ficam falando, agora virou blogueirinha, aquela coisa, né? Virou blogueirinha. Hoje não, hoje está todo mundo, acho que muito familiarizado com isso. Todo mundo,
o fulano começou um negócio novo, vamos apoiar lá, vamos seguir o Instagram dele, vamos divulgar. Então, hoje, acho que está todo mundo muito mais aberto para isso. Até quem não tinha, assim, jeito nenhum. Eu sempre fui de falar e tudo, né? Tanto é que eu sou professora, eu venho, isso tá em mim. Mas, assim, até quem não tinha, a gente vê até quem não tinha isso de falar e tudo, hoje voltou para a rede social, porque a gente vê que é uma ferramenta de trabalho mesmo. Então, eu comecei lá em 2016 e eu sempre mostrei, assim, um pouco de tudo, sabe? Um pouco do que eu faço, um pouco de quem sou eu. Então, eu acho legal, assim, eu atraio muito, talvez mais mães, meu público é mais de mulheres mesmo, então eu atraio mais mães que têm a ver comigo, né? Assim, então, mesmo antes de ser mãe, as mães já chegavam lá, já sabiam que eu gostava de cachorro, já sabiam que, entendeu? Então, sempre mostrei um pouco de tudo, assim, do meu trabalho, um pouco da minha família, um pouco do que eu faço, do que eu estudo. Então, acho que isso é importante. Acho que mostrar sempre tive isso comigo, assim, mostrar para o seu cliente que você está estudando, que você está se dedicando, um pouco de quem é você, se você é família, se você não é, se você sabe o que você gosta de fazer. Então, ali é só uma pequena parcela, né? Assim, no Instagram é só uma pequena parcela do que a gente é um fragmento do meu dia. Uhum. Mas eu acho importante, assim, mostrar algumas coisas. E as pessoas, acho que as pessoas vão criando um vínculo com você. Um vínculo, uma ligação mesmo. Então, várias pessoas chegam lá, falam da minha filha como se conhecessem. Porque vê no Instagram, né? Então, vem minha filha. E depois da maternidade, isso ficou ainda mais forte. Porque aí eu criei mais conexão. Então, eu afirmo isso, que a conexão acho que é o mais importante. Pessoa que tem a ver com você, com o que você gosta. E depois da maternidade, isso ficou ainda mais claro, assim, porque as mães vieram, as mães que consomem o mesmo tipo de conteúdo, compram as mesmas coisas que eu, enfim, então a gente troca muita figurinha e elas vêm para o consultório também. Acaba se identificando, né? Sim. Você vai humanizando, né? As pessoas que têm um negócio, né, que a figura é o negócio em si, igual, né, você, profissional dentista, odontopediatria ali, que é você, Luísa, porque lá o consultório, como é que é o nome dele? Não, na verdade, hoje a gente tem uma clínica, né? Tem 3 anos que a gente tem a Lividem. A gente fez a Lividem. Lividem. Somos 3 sócios e aí lá a gente tem todas as áreas da odontologia. Entendeu? Que aí tem odontopediatria, mas tem também outras especialidades presentes ali. Tudo. Clínica geral, etc. Tudo. Exatamente. Cirurgia odontomaxila, que você falou, né? Na verdade, é cirurgia geral. Porque o meu sócio, que é o Dr. Rafael, que faz a cirurgia, ele é cirurgião bucomaxilo e implantodontista, entendeu? Então, ele que faz a parte de cirurgia e a doutora Gabriela que faz a parte de prótese, de estética, de harmonização. Uhum. E tudo tem que ser com a linguagem muito bem pensada por conta do CRO, né? Sim. CRO na área de marketing fica muito em cima. CRO, Sim. CRM, OAB, fica muito em cima. Tem alguns órgãos regulatórios, né, no Brasil que tem essas limitações quanto à publicidade. Nós trabalhamos com a América do Norte, lá é diferente. Acredito que é porque a saúde lá é privada, então acaba que tem que ser diferente, né? Não adianta você privar uma saúde, colocar ela num caminho e fechar esse caminho, que é o caminho do capitalismo totalmente aberto, né? E aí lá é normal. Você vai nos Estados Unidos, você vê as placas dos advogados fazendo publicidade, de dentista, médico, bem abertamente, assim, com preços. Aqui não pode preço, né? A gente não pode precificar ou colocar determinados outros tipos de valores sem ser preço, colocar certas palavras presentes numa publicidade. A gente que trabalha no dia a dia, a gente tem que colocar caminhos dentro das regras, né, que são impostas. E isso traz um pouquinho de talvez objeções. Não é tão simples quanto outros tipos de negócio. E aí entra essa questão da humanização que você faz no seu Instagram, que é uma estratégia muito legal, né? Que você humanizando, mostra também o lado profissional, e que é essa empatia que, de certa forma, tem um valor subjetivo, né? Que traz esse paciente / cliente aí. E assim, igual você falou, meu marido, por exemplo, né? Meu marido é empresário. E ele não entende certas coisas, igual essas questões aí do CRO, do conselho mesmo. E às vezes ele fala, faz um sorteio disso. Coloca lá uma promoção. Eu falo, não pode, é antiético. É difícil para a pessoa que não está no meio, né, entender essas questões assim, do conselho. Enfim, mas tem que respeitar, né? Ética profissional mesmo. Com as clínicas populares, a questão do franchising cada vez
Na odontologia, então, que a gente está presente há alguns anos, a gente viu realmente o crescimento do franchise de perto, vem mudando um pouquinho algumas coisas. Então, talvez até para sair algumas mudanças mais profundas. Né? Mas do que era no passado, do que é hoje, mudou muito. Muito. E aí, às vezes, como você comentou, não sei se foi em office, eu estava gravando, que alguns profissionais ficavam chateados, assim, com essa questão dessa disputa de... Ah, não, já estava gravando. Que eu estou divulgando e talvez não é uma coisa legal, essa coisa de dois pesos, né? Que às vezes as pessoas vão colocando em marketing. E hoje acontece muito que a gente tem uma franquia de clínica, né, odontológica. E nessa franquia tem um caminho de comunicação. E outros profissionais ficam chateados com aquele caminho de comunicação. Está prostituindo o mercado, que absurdo. Às vezes não entende que são posicionamentos. Como você se posiciona da sua forma. E tem lá seu consultório lotado, tem seus pacientes, porque aquele foi o seu posicionamento. É muita cultura, né? A cultura da galera que já formou muitos anos atrás já estão acostumados com as leis antigas. E os meninos que estão formando por agora vão se acostumando com as leis novas que vai surgindo relacionadas à CRO, né? Eu tenho alunos que já começam, assim, desde a graduação, já vão movimentando a rede social, já vão postando, assim, vai ter uma prova, estudou para aquela matéria, vai ali no Instagram, começa a ensinar sobre aquilo ali, mostrar aquilo ali, sabe, para o paciente. O clareamento, gente, tal... E assim, ainda nem tem agenda aberta, mas é legal que já estão se posicionando, né? E aí fica muito mais fácil. Você já tem um perfil ali, você já está alimentando aquele perfil. Quando você formar, você vai continuar. E agora, onde você está atendendo? Não, agora eu estou atendendo no lugar X. É legal. Eu motivo sempre os alunos, assim, acho que tem que fazer marketing. Quanto mais fizer, mais maduro o mercado vai ficar para todo mundo. Eu acredito nesse caminho. Diferente, às vezes, de outros pensamentos, que a gente faz parte de alguns grupos, você deve fazer também, né? Do WhatsApp, Facebook. Às vezes o pessoal fica bravo, né? Por conta, igual a gente trabalha com a franqueadora Oral Dentes. E a gente tem um posicionamento claro de levar odontologia para todos e etc. E, às vezes, alguns profissionais ficam chateados por... A gente tem uma comunicação respeitando todas as regras, né? Que o CRO está ali colocando. Mas a gente se comunica com o nosso público-alvo, assim como você se comunica com o seu público-alvo. Mas, mesmo assim, eles ficam meio chateados. E tem disso. Mas que bom que o pessoal, como a gente... Aí, na parte de educação, nós não temos tanto contato. Que bom que você está falando aí que a moçada já está ficando mais ligadinha, né? Nesse amadurecimento de mercado. E a tendência na área da saúde ficar cada vez mais madura. Com medicina é a mesma coisa, porque estão se tendo mais universidades, o pessoal está estudando mais. A área de saúde está ficando cada vez mais madura. Não tem tanta aquela escassez de profissional como tínhamos antigamente, há 20 anos atrás. Direito também do mesmo jeito, né? Porque a OAB também pega muito no pé. Então, essas três, assim, na área de marketing, as diretrizes são bem rigorosas. A gente tem visto, assim, grandes advogados fazendo marketing hoje. Sim. É legal, né? Assim, é uma informação que chega gratuito mesmo, informação de qualidade, chega ali, coisas que eu não tinha conhecimento mesmo, e hoje eu vejo no Instagram advogados dando informação. Eu acho legal. Sim, acho muito legal mesmo, porque aí você vai conectando por meio de informação de valor, né? Imagina, se um advogado passou informação de valor para você, automaticamente se te ajudou, você vai procurar muito provavelmente se eu vou precisar, falar, eu vou naquele que eu vi outro dia, né? Ele me passou uma coisa legal. É a mesma coisa. Exatamente. E na pandemia você já estava trabalhando, né? Já existia aquela clínica que você está hoje? A sua clínica? Tava em funcionamento né? Tava. E, cara, como é que foi esse desafio? Porque pra gente, no início teve que fechar tudo. Aí o advogado falou assim, não, pode ficar aberto. E o principal parte de... no caso da clínica. O principal caso de contaminação é a boca, né? Então, vocês estavam ligados ali diretamente, aí tava muito dentista com medo. Tava usando máscara, tava usando aquela parte de plástico, não sei, aquele capacete. Como é que foi atender nessa época aí? A demanda diminuiu, com certeza, né? Até que como o meu público é criança, né? São crianças, diminuiu, mas não foi tanto, assim, porque, né, a princípio falaram se tinha muito medo dos idosos, dos pacientes com sistema imune comprometido. Então, as crianças, até então, não se falava muito, estava todo mundo tranquilo, assim, digamos, em relação às crianças. E não diminuiu muito, sabe? A gente continuou com a clínica aberta, reduzimos um pouco, né, o quadro de funcionários, mas rapidinho voltou ao normal, porque como eram procedimentos, né? E aí depois foram, como eu falo, acho que foram configurados em caráter de urgência, né? Sim, era. Procedimento de saúde e tudo, então a gente seguiu, assim, foi mais desafiador, porque a clínica estava no início, a gente abriu a clínica em 2021, janeiro de 2021. Então, foi bem na pandemia, né? Então, antes,
Na verdade, no auge, quando veio e fechou tudo, eu ainda estava no meu consultório sozinha. Então, eu só ia lá, atendia um paciente quando precisava, uma urgência, fiquei um bom tempo assim. Mas depois, na clínica, já estava tudo mais tranquilo. E você, como dentista, para atender, você ficou com medo? Fiquei. Eu sou muito medrosa. Fiquei com muito medo. Ia toda paramentada. E aí foi legal, assim, na pediatria, eu mandei fazer uns capotes coloridos. Hoje a gente acha isso com muita facilidade, mas a gente usava o jaleco, e aí o jaleco, aquele jaleco cirúrgico por cima, aqueles capotes descartáveis. E aí eu comecei a procurar TNT colorido, ia em casa de festa, TNT estampado, para atender, para não ficar tão assustador, porque a gente tinha que usar um monte de coisa para criança. Até então, igual hoje, a criança chega no meu consultório, eu estou paramentada, mas eu estou pelo menos sem máscara. Mas lá, né, depois na época da pandemia, a gente ficou, a criança chegava, a gente estava de máscara, de face shield, de capote cirúrgico. Então era muita coisa. Então tentei. Daí as crianças ficam com medo, pelo amor de Deus, não me leva não pra nave, não me leva pra nave não, doutor. Ficava com as roupas igual dos monstros S.A., né, que tava lá quando Mas caiu. até que assim, eles levaram numa boa. Acho que por acharem assim que tava todo mundo de máscara, já eles entenderam isso muito rápido, né? As crianças entenderam muito rápido. Foi tranquilo. A gente tentava assim seguir todos os critérios de paramentação. Então, espaçávamos mais as consultas, né? Fizemos protocolos diferentes, mas funcionou bem. Tinha todo o negócio de limpeza, tinha que, a pessoa sentava lá, tinha que limpar tudo, depois limpar assim, higienizar com... Tinha lisoforme, a gente usava lisoforme pra tinha tudo. Uma par de coisa que tinha que fazer, que era regra. Não é? Aí até tinha que ter esse espaçamento mesmo, eu lembro. Né? Entre um paciente e outro, pra entrar, pra sair, deixar tudo aberto, ventilar, para não menos probabilidade de contágio possível. E na época teve, eu não sei, ou tem ainda, porque depois da pandemia se abriu vários caminhos que não tinham, como por exemplo o tele. Aí teve para você esse caminho aberto de atender online? Eu cheguei a atender alguns, mas assim, eram mais pacientes que estavam fora, atendi alguns assim fora do país, queriam fazer a primeira consulta. Mas o meu, assim, eu preciso muito do exame clínico, né? Mas aí pro bebê, tá começando a nascer os dentinhos, ainda permite, ainda dá pra gente fazer uma consulta online, né? Mas é melhor quando a gente faz a avaliação clínica também. Então, fiz algumas. E como que é essa consulta online? De odontologia? Então, tem que ficar mostrando, abre a boca aí. Não, nem dá pra ver a boquinha, assim. No geral, a mãe mandou uma foto dos dentinhos, igual esse. Tinha um dos 2 primeiros dentinhos. Tinha acabado de nascer há 1 mês. Então, assim, a probabilidade daquilo ali ter algum problema, algo que a gente não está vendo na foto, é muito pequena, né? Então, assim, é mais uma consulta. Essa primeira consulta do bebê é uma consulta muito de orientação. Como que vai escovar? E aí a mamãe pegava o filhinho lá na câmera. Vai segurar assim. Eu pegava um bonequinho daqui, mostrava como que ia fazer. Então, era mais isso, de orientação. O que vai usar? Que pasta você vai comprar? Qual quantidade de flúor a gente vai usar? Qual escova? Os hábitos de alimentação, dieta, higiene. Então, era basicamente isso. Dicas de prevenção, né? Fazer o que tem que fazer. Exatamente. Mas era mais de fora. Pessoas daqui faziam isso? Não fiz nenhuma daqui. Né? Mas na época da pandemia dava muito medo. Eu fiquei com muito medo. Não adiantou não, porque eu peguei o Covid. O medo não me serviu de muita coisa, mas eu fiquei com medo. Não peguei. Não sabia que quando surgiu o vírus lá naquela partezinha da China lá, eu falei, surgiu um vírus, eu vou pegar. Porque quando surge, eu pego, entendeu? É impressionante. O H1N1 surgiu, eu falei, vou pegar, mas tá lá na China, não importa, daqui 2 semanas você vai ver se eu não peguei. É impressionante como eu tenho esse azar. E aí chegou lá em Mantena, né? Chegou em Mantena. O Covid eu já estava aqui, mas eu também pensei, vai vir e vai me pegar. E aí, maior medo, né, porque... televisionada, aquela coisa, né? As pessoas morrendo. Real, nós perdemos uma tia, perdemos uma prima com Covid. E era triste mesmo, sim. Amigos, o meu irmão médico naquela doideira, e aí ele dava os relatos dele que realmente foi uma doideira. Falou assim, cara, e às vezes o meu irmão ia num comboio com 4 ambulâncias e ele, o único médico nas 4 ali. E às vezes tinha que parar para ver o que está acontecendo com um paciente que realmente estava com dificuldades maiores. E saía de Mantena e ia para Caratinga. E ele era o único da região que fazia... entubava. Ele é o único que tinha essa técnica de entubar. Então, é uma época que eu lembro dele, tipo assim, estafado. Nossa, e morrendo, sabe? Difícil, muito cansado, mas não parava. Porque ele via a situação... Foi uma situação
só quem viveu vendo... Porque às vezes tem algumas pessoas que falam assim, não, isso aí é invenção, não aconteceu, não sei o que, coisas desse sentido. Mas o meu irmão viveu e amigos próximos... Porque e vocês com medo, né? Porque ele lá com o contato muito direto, né? E o meu irmão é muito doido. Lá só tinha 4 UTIs no hospital lá da região. Então tinha muita transferência. E tinha muita transferência, mas teve muita gente que morreu também. Morreu, muita que não tinha gente, que fazer. Cara. Ele falava assim, cara, eu não tenho o que eu fazer. Porque precisava da UTI e o transporte às vezes não chegava a tempo, porque tinha muita gente saindo. Simplesmente morria afogada mesmo ali no próprio... Né, nos pulmões cheios de líquido, assim. E eu lembro de uma vez de um amigo do meu pai que estava muito mal, meu irmão pediu a ele para enviar uma mensagem para mim, envia uma mensagem pro Antônio lá. Quando ele enviou uma mensagem, eu ouvi, eu falei, caraca, o negócio é sinistro mesmo, porque para cada 2 palavras que ele falava, ele tinha um grande momento de se recuperar. Ele falava, esperava, parava um momento e falava mais 2 palavras para mandar uma mensagem pro meu pai não, foi sinistro, real, assim. E relatos de pessoas próximas aí, não são parentes, mas são pessoas próximas, mães de amigos que morreram. Então foi porque era pequeno, acaba que a gente enxerga, foi rápido, né? Lá na cidade, os casos foram muito rápidos, então a gente conseguiu enxergar pelas pessoas que nós conhecíamos a mensuração do problema, que era muito sinistro mesmo, assim. Foi triste. E saindo desse assunto um pouco pesado, você é professora hoje, né? Já mestre, professora na faculdade da região aqui. Né? Onde que você é professora? Sou professora na FADIPA. Na FADIPA. E lá você dá aula de odontopediatria mesmo? Só de odontopediatria. Aí no 7º e 6º período? No 8º, lá os meninos têm no 8º. No odontologia até o quê? 10º? 10º. E aqui na região tem estudo integral? Porque eu não sei se tem algumas pessoas, tem na Unileste, às vezes tem integral de manhã e de tarde, ou se é só de manhã. Não tem integral mais não, eu acho, aqui na região. Na verdade, eles têm hoje, tem alguns períodos que a carga é maior, né? E aí tem integral, mas nem todos, entendeu? Entendi. Só pra gente... Tem noturno agora, a FADIPA tem noturno, abriu noturno. Abriu? O público de odontologia hoje, tem muitos que tem, tipo assim, tem um aqui, né? Tem o nosso designer aqui, ele tá estudando odontologia, ele vai formar. Vai abandonar a gente, desgramado. É um menino bom, um menino muito bom como designer. Bacana, ótima pessoa. Só que pintou o cabelo de louro, mas é ótima pessoa. Fez um nevoo aí pra virada do ano, mas ele é um menino bom, a gente já sabia que ele estava estudando odonto. Tem muitos estudantes hoje na parte de odontologia. Na medicina hoje é mais difícil, né? Mas que trabalha e estuda. Não, isso é difícil. Na medicina não tem como. É muito difícil. Igual isso, né? No noturno não tem como. Mesmo no integral também tem alguns que conseguem, né? Estudam e trabalham, se dividem entre turnos de trabalho, enfim, mas tem. Minha cunhada, inclusive, ela é dentista também, ela é orto. Ela, às vezes, a gente conversa sobre, ela fala, cara, eu não sei como é que essa galera tá conseguindo, porque na minha época o pau quebrava. É difícil, né? Ela falava que era o dia inteiro, o tempo todo. Na sua opinião, você pensa que com esse aumento, né? Porque houve um aumento de demanda de faculdades, universidades, etc. E aí mais profissionais, é um ponto positivo. Mas com esse aumento, como tudo que aumenta escala, caiu a qualidade, na sua opinião, na odontologia? Qualidade de atendimento, você tá falando? É a qualidade dos profissionais, porque tudo que aumenta é um desafio muito grande. Você aumentar a quantidade de qualquer coisa, vamos falar aqui dos profissionais, mais alunos, mais tudo, mas manter qualidade, porque é desafiador, né? Mais professores, mais estrutura, mais tudo. E na concorrência, o que a concorrência faz? Aí aquela está disputando o valor com a de cá, e aqui é mais barato, acaba que é mais barato, talvez a estrutura não vai ser tão condizente a um determinado nível de estudo. Não tem todo negócio é assim, né? Sim, tem os ônus e os bônus, né? Do aumento. Porque você, diferente ali do seu ciclo, né? Eu vejo que são profissionais mega gabaritados. Você vê que está tendo a diferença da época que você veio, do que está agora. Sim, com certeza. Assim, temos bons alunos formando ainda, né? Eu acredito muito, assim, que... A pessoa. Que o aluno né, pode ser o melhor
melhor curso, a melhor estrutura, melhor graduação, mas o aluno em si faz toda a diferença, né? Então, a gente vê alunos, assim, graças a Deus, né, que querem fazer uma odontologia de valor, alunos competentes, eles têm, assim, mesmo que, né, eu sou nova ainda, não tenho tanto tempo de formado, então é diferente da época do meu pai, por exemplo, mas eles já têm muito mais domínio, igual isso que eu falei da rede social, eles já têm muito mais domínio da rede social, do marketing, então já fazem, às vezes, vídeos maravilhosos. Lá na clínica, às vezes, eles atendendo com a gente, fazem um vídeo ali do dia do atendimento e falam, gente, vou te contratar para ir lá para minha clínica. Eles trabalham bem, sabe? Então, assim, acho que como tudo, né? O mercado, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, à formação. Então, o mercado tem ficado mais concorrido. Mas tem bons profissionais também, né? Acho que como tudo, assim, aumentando o número de profissionais, aumenta a concorrência, consequentemente tem uma desvalorização mesmo da profissão. Sim. Mas eu acho que ainda tem bons profissionais para virem aí também. Eu acredito que uma das chaves, igual ela, por exemplo, na clínica, a gente, né, na rede Oral Dentes, a gente tem a base do trabalho em cima do atendimento humanizado, é se falado muito nesse caminho, né? Então, eu acredito que uma dica, e vendo o nosso irmão, que está na área de saúde e medicina, mas eu acredito que está ali, né, odonto, medicina, fisioterapia, são vários cursos que estão muito próximos, né? A palavra humanização tem feito muita diferença nos resultados financeiros, e não pensar no financeiro porque eu estou fazendo aquele curso também é um fato. O meu irmão não pensou em momento algum, vou formar porque eu vou ganhar 50 mil por mês. Nunca, cara. Desde o princípio era porque ele ama e queria ajudar as pessoas naquilo ali do tratado da saúde. Acredito que uma dica maneira que a gente vê assim do marketing, que a gente pega esses feedbacks, é trabalhar porque você gosta e o financeiro vai vir depois. Vai vir de retorno, né? Eu acho também. Eu falo sempre com os meus alunos, até quando eu fui fazer, assim, igual voltando lá no início, quando a gente falou de escolher odontopediatria, meu irmão dentista também, meu irmão brincava assim, falava, você vai fazer pediatria, você vai morrer pobre, você vai ficar pobre. E assim, depois ele deu o braço todo, você falou, nossa, parabéns, você virou uma boa odontopediatra, tira o chapéu pro que você conseguiu fazer. Mas ele não acreditava, como eu disse, assim, naquela época não era tão valorizado. Então, ele não acreditava. Já meu pai sempre foi essa pessoa que falava, faz o que seu coração mandar. E eu segui minha intuição, meu coração mesmo. E realmente, graças a Deus, posso dizer que acho que eu estou no caminho certo. Isso é muito bom. Eu adoro criança também. Acho que a gente tem a mesma idade mental e por isso que a gente se dá bem, entendeu? Assim, trabalhar com criança é uma dádiva. Bom, é uma dádiva. Eu falo que muda o dia da gente. Por exemplo, vocês aqui, o dia que não está muito bem, você, né? Às vezes um dia não podcast, porque aqui também vocês têm que estar bem, não é? Mais ou menos o meu trabalho. Você tem que estar bem para conversar, para rir, para estar bem, para o negócio fluir legal. Agora, você está ali, trabalhando no computador. Você não está bem, você vai chegar ali quietinho. Você vai mexer no seu computador, fazer o seu serviço bem feito, mas está ali quietinho. Hoje briguei lá em casa, não estou bem, tudo, estou ali. Ou até o dentista de adulto mesmo, né? Sim. Chegou, deu bom dia, boa tarde, tratou com educação, sentou o paciente lá, fez o que tinha que fazer, fez um bom trabalho, ok. Agora a criança, se eu não estiver bem, se eu não brincar, se eu não cantar, se eu não estiver sorrindo, eu não consigo fazer o meu trabalho. Né? A criança não se convence tão fácil. Deita aí, abre a boca. Hoje eu não estou bem, hoje eu não quero conversar. Não existe isso. Então, muda o dia da gente. Se você não tiver um dia legal, você tem que fazer o dia ficar legal para você passar aquilo para a criança conseguir colaborar para o tratamento, para ser bom para vocês dois. E, no fim, quando acaba, você fala, até passou. Nossa, ganhei meu dia com aquela criança ali, sabe? Então, é isso. A gente ganha o dia com eles mesmo. E eles falam, eles são tão espontâneos, né? Tão puros e... Às vezes, mesmo quando é criança, às vezes você não está num dia legal, a criança chorou demais, deu muito trabalho ali na cadeira, mas na hora que acabou, ela vai lá te dar um abração. Poxa, você ganha o dia. Sim, sim. E você que é uma profissional, né, na saúde, e também a professora, né? O que você acha? Não sei se você já dá essas dicas para os seus alunos nos últimos dias de aula aí dentro do semestre, para quem quer seguir a área de odontopediatria, né? Fazendo uma pergunta final aí já para a gente deixar como dica para os alunos que estão te assistindo. O que você acha para quem quer seguir essa área ser um profissional ideal? Assim, você tem a parte da humanização que a gente falou, tem que ter a paciência com a criança, como você falou. Assim, criança é muito bom, mas eu acho que tem que ter o dom também de cuidar dessa criança, né? Porque não todo mundo tem muita paciência em relação a isso. E é isso. Uma das coisas que eu falo
você tem que ser uma pessoa paciente. Como você falou, eu adoro criança. Gostar de criança é muito fácil, né? Se alguém aqui falar que não gosta, eu vou estranhar, não é? Assim, gostar da criança é muito fácil. Agora, você tem que ser uma pessoa paciente, porque o dia a dia ali da odontopediatria é um dia a dia cansativo, exaustivo. Então, a gente tem que ter maestria mesmo para saber lidar. Eu fui aprendendo muita coisa ao longo dos anos, assim. Eu tinha semanas, às vezes, é um trabalho cansativo, às vezes, né? Tem uma carga mesmo mental, porque é aquilo que vocês falaram, a gente lida com os pais, com a criança. Então, às vezes, a gente traz muita coisa para a gente, né? Quando você tem essa humanização, que, do meu ponto de vista, é obrigatório ter mesmo. Acho que é o básico. Às vezes, as pessoas agradecem. Nossa, Luiz, muito obrigado. Você foi ótimo, você é muito humana. Falou, nem precisa agradecer. Eu acho que isso aí, na área que eu trabalho, é o mínimo que eu tenho que fazer mesmo. É o que eu acredito. Então, assim, isso a gente acaba também pegando muita carga. E, às vezes, você está cansado, você está exausto. E tem horas que a gente precisa dar um tempo, sabe? Tem dias, assim, que eu tiro... Tem semanas, assim, estou trabalhando demais. Igual agora, dezembro, eu falei com vocês. Minha agenda enche muito por questões de férias. Então, eu tento ter esse equilíbrio, essa sabedoria de saber a hora de descansar. Porque para eu estar bem, para eu estar inteira, para eu saber ser amorosa, humana, competente e tratar bem meus pacientes, não tratar bem no sentido social, né? Mas eu falo assim, entregar um trabalho de excelência, eu tenho que estar 100%. Então, às vezes, tem momentos que eu paro, sabe? Assim, não, essa sexta-feira eu vou deixar minha agenda fechada que eu vou descansar. Sim. Eu vou para o clube com a minha filha, eu vou no shopping com a minha filha... quando não tinha ela, às vezes eu ia pro clube sozinha, assim, passar um tempo, ou ia no Parque Ipanema, dar uma caminhada, tomar uma água de coco. Então, você tem que ter alternativa mesmo, assim, para canalizar essa energia para amanhã eu voltar nova e entregar o melhor. Então, acho que é isso, é saber, acho que o grande segredo, assim, é saber dosar essa energia mesmo para a gente entregar o melhor, ser paciente. E é muito clichê, mas assim, fazer com o coração. É muito clichê, eu falo isso sempre, mas isso é meu maior lema, assim. Fazer de coração, fazer o melhor que puder. Né? Às vezes, assim, igual a gente falou aqui antes, acho que antes de começar o podcast, mas o quanto é difícil, às vezes, lidar com os pais. Né? Tem muita gente que fala, o problema não é a criança, né, Luiz? É os pais. Muita gente brinca, assim. Só que... quando a gente passa a entender também, assim, aquela criança tá assim, a criança, a gente fala, a criança é pirracenta, mas não é culpa dela, né? Alguém criou ela daquela maneira, então olhar para a criança, olhar com amor, que você não vai sentir essa sobrecarga mesmo, assim, né? Porque a criança é muito pura. Sim, então, focar nela, total. que é muito fácil de mexer. A criança é muito pura, é transparente, é isso mesmo. Aí, se ele juntou tudo isso aí, no final das contas, a consequência do dinheiro é positiva? É positivo. Financeiramente? É positivo. É show Graças de bola. a Deus, Mas eu acho que... Dá pra comprar um panetone no final? Para qualquer profissão, quando você faz com amor, né? A gente era muito envolvido, ainda é, né? Lá no início, às vezes, a gente não tinha consequência do dinheiro no início, quando a gente começou. O pensamento não era, mas a gente sabia que ia dar certo em algum momento. Então, eu acho que então, de parabéns, plantar pra gente. colher, Eu né? cheguei aqui e fui falando com a Raiane, então, de parabéns. Que estrutura, que lugar legal, que trabalho legal, diferenciado mesmo. Então, de parabéns. E a gente fez, aí esse negócio do amor é clichê. É mesmo, é um clichê, mas é um clichê que tem que levar adiante. Sim. Fazer com amor e tem que reverberar. Porque, às vezes, a galera... por conta da era da informação, e a gente vive essa era, e muito curso de tudo, e a gente vê muito curso do quê? Como ganhar dinheiro com isso, como ganhar dinheiro. Claro que a gente quer ganhar dinheiro, a gente vive num sistema capitalista, mas assim, acreditamos em outros valores, às vezes, à frente do dinheiro. Exatamente. E aí esses valores praticados nesse espaço, como você está vendo aqui, a consequência depois vira o dinheiro, porque é uma equipe conectada entre eles, trabalhando bem. Tem aquele espaço lá na frente que você viu, que é um espaço que o povo chama de descompressão, né? Tá ali, senta, vai comer. Muito legal. E nada é fácil no início. Não, então no início é difícil. Pra galera que quer ser odontopediatra, vai ter os seus desafios. Que você tem certeza, né, que você viveu isso. E a gente nunca fez, mas eu já falo, vai ter os desafios, porque tudo no início é desafiador mesmo. E o medo faz parte do desafio. É o que te freia para não dar, talvez, um passo maior do que a perna. Mas a construção mega vale a pena. Eu imagino que
para você ali, requisitado assim, deve estar financeiramente sendo muito legal. Olha, mas isso a gente falando assim, né? O começo não é fácil. No começo, eu lembro que quando eu comecei a fazer o marketing, em 2016, tinham poucas empresas aqui de marketing para odontologia, ainda pouquíssimos. E aí uma colega fazia, me indicou, eu falei, não, eu quero fazer. Eu lembro que assim, eu não tinha agenda cheia, né? Eu não tinha muitos pacientes. E o marketing era caro, na época, o marketing era caro. E eu praticamente, assim, pagava as contas do consultório e o marketing, que era caríssimo, e quase não sobrava nada, ou não sobrava nada. E aí, meu pai, meu irmão ficavam assim, Luísa, não precisa, para que você vai pagar um marketing caro e tudo? Você mesmo pode. Eu falei, não é a mesma coisa. Eu sempre acreditei nisso. Eu falo, não é a mesma coisa, não é o mesmo efeito. Né? A pessoa estudou para isso, a pessoa sabe o que ela está fazendo. Eu não sei, postar intuitivamente, assim, né? Eu falo, não tem o mesmo efeito, eu gosto do negócio certo, eu gosto do negócio profissional e daqui a pouco eu vou colher os frutos. Sim. Então, eu acredito muito nisso também. Foi uma construção. Com certeza, com certeza. Muito comum hoje em dia, né? Ainda. Tem gente que... As pessoas não valorizam, né? Às vezes o cara te contrata. E aí ele vai querer guiar, às vezes, o trabalho. Faz parte do nosso dia a dia em algumas... Agora menos, tá? Antes, no princípio, tinha mais. Se eu te contrato, você ia fazer um certo trabalho. A gente realmente tem muitos clientes na odontologia, além da franquia Oral Dentes, tá até na TV aí, Oral Dentes, mas também clientes que não são franquias, né? Clínicas assim como a sua. Particulares. E aí a pessoa às vezes contrata e começa a controlar aquele trabalho determinado. Inclusive, eu tenho uma reunião às 4h30 com a rede de clínicas do Rio de Janeiro, que é muito legal. Um dentista que saiu daqui, olha só que legal. Que legal. Daqui tem lá, acho que 39 clínicas ele tem na Rio Capital, de odontologia, e esse não vai querer controlar. Ele é muito bacana. Mas tem gente que contrata e vai controlando, quer ensinar o mecânico a consertar o motor, aí fica difícil. Né? Mas, Luísa, eu queria te agradecer, tá? Eu que agradeço o convite, prazer gente. te conhecer pessoalmente também, né? Obrigada. Conheci o Pedro já. O Pedro veio aqui, eu chamei ele para visitar, para conhecer a estrutura, né? Eu acho que a gente nem tinha começado. Ele tinha falado. A gente nem tinha começado o podcast, mas eu falei com ele pra vir aqui para ver. Pedro foi o primeiro que entrou aqui, depois desse dia que você tá depois vendo. A gente fez até uma collab no Outubro Rosa, junto com a Arena da Mata. Né? Que a gente foi comemorar. Incentivar a galera, Outubro Rosa, aí foi todo mundo, a gente jogou lá, foi uma tarde divertida com o pessoal. Arena é legal, né? Quadra de beach tênis. Beach tênis é legal, né? Vocês também estão jogando? Eu tô marcando pra ir com a Rayane beach tênis, mas até agora Rayane, você não foi ainda? Quase Rayane é enrolada, sabe? Então... Você sabe que o apelido dela era High Fit, né? Parou de gravar, né, gente? Eu não vou porque eu sou preguiçoso mesmo. Né? Nossa, mas assim, eu vou ver se eu... O beach tênis é muito legal. É legal demais. Eu joguei vôlei quando eu fui lá, não fui no beach tênis, não. O vôlei foi legal também. Foi divertido, a galera toda foi. E o Pedro foi um dos que indicou várias pessoas para vir aqui, que a gente pediu na parte de empreendedor, né? Tem muitos contatos legais. Então eu conheci o Pedro, agora estou tendo o prazer de conhecer você. Prazer, obrigada. Foi muito bom ter conhecido a sua história um pouco, né? A parte de empreendedora, a parte de dentista e a parte de professora também. E creio que todas as outras pessoas que estão vendo gostaram também de estar conhecendo essa parte. E os alunos, né? Seus alunos vão conhecer um pouco mais. Elucidar, né, sobre a odontopediatria, da importância de levar as crianças aí no odontopediátrico, é um especialista daí, né, dos dentinhos das crianças. Eu vou ter o Pedro agora, com certeza eu vou levar, no momento que eu descobri que só pode depois que tem os dentes. Porque do jeito que eu sou meio assim, eu ia levar antes, que com o médico eu levo mesmo. Pra olhar a gengiva. Pra olhar a gengiva. Olha a gengiva aí, vê se tem... porque é importante para as pessoas estarem ligadas aí, de que tem que levar mesmo no especialista e tudo. Isso é muito legal. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Foi muito bacana as informações aí. Pré-Pedro. Então tá bom. Valeu, pessoal. Até a mais. próxima. Obrigada. Tchau.